mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido a todos a abrir as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 3. Carta aos Hebreus, capítulo de número 3. Para nós estar dando início ao nosso estudo. Hoje o nosso estudo vai ser sobre a apostasia. Hebreus, capítulo de número 3, verso de número 13. Carta aos Hebreus, capítulo de número 3, verso de número 13. Palavra do Senhor que nos diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça. 3:13. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A NVT, ela traduz esse versículo assim: cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Amém? Podemos tomar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor. Creio que todos nós já ouvimos falar dessa palavra apostasia. A apostasia, ela tem muitos significados, dependendo do texto, do contexto a qual ela é aplicada. Essa palavra ela pode significar desviar-se, cair ou retirar-se, dependendo daquilo que ela é aplicada. Ela tem vários sentidos, não apenas um sentido de apostasia. Apostasia, para nós, servos de Deus, para nós que estamos buscando querer alcançar mais intimidade, alcançar mais comunhão com o Espírito Santo. Muitos têm se apostatado nos dias atuais, muitos têm deixado, muitos têm caído, muitos têm se retirado, mas também tem aqueles que permanecem dentro da igreja sendo apostados. Sim, dentro das igrejas tem pessoa que é apostada, e nós vamos provar pela Bíblia, quando nós lemos e estudamos mais profundamente a palavra do Senhor, nós chegamos a esse intelecto. Muitas das vezes nós pensamos que a apostasia é aquela pessoa que se afasta, aquela pessoa que se desvia. Não apenas isso, mas tem pessoas dentro das igrejas que estão apostadas. Mas uma pergunta a qual nós temos que levar em conta, uma pergunta a qual nós temos que se fazer para nós mesmos: o que faz uma pessoa se apostatar da fé? O que faz uma pessoa deixar a igreja? O que faz a pessoa deixar a sua fé? O que faz a pessoa deixar de acreditar em Jesus Cristo? Quantos não são as pessoas que estão dentro da igreja e já não acreditam mais na palavra que é pregada? Quantas pessoas estão dentro da igreja e já não dão mais ouvido à exortação do Espírito Santo? Quantas pessoas estão dentro da igreja, estão acostumadas com o ritual, estão acostumadas com a liturgia a qual ela acostumou, mas ela se encontra desviada dos caminhos do Senhor? E para isso sim tem alguns passos, para isso sim tem alguns processos. O primeiro processo para uma pessoa se apostatar da presença de Deus, para estar caída, para se desviar, é uma pessoa que ela já não leva mais a sério a palavra de Deus. É uma pessoa que ela já não leva mais a sério estar lendo a palavra de Deus. E isso é um perigo para mim, e isso é um perigo para você. Ela já não dá mais ouvido à palavra de Deus. Ela já não quer mais saber da palavra de Deus. E isso é o primeiro sintoma de uma pessoa que está se apostatando, de uma pessoa que ela está se afastando aos poucos da presença de Deus. E outro sintoma que uma pessoa tem quando ela se apostata
é que ela se torna mais tolerante ao pecado. O pecado que era pecado, hoje já não é pecado mais. Aquilo que ela combatia, hoje ela já não combate muito mais. Aquilo que ela brigava, aquilo que ela se dispusia a combater, que era o pecado, ela já não consegue mais combater. Ela se torna tolerante ao pecado. Ela começa a ser um crente flex, um crente que corta para os dois lados, um crente light, um crente que aceita tudo. Quantos não são os crentes que antigamente não aceitavam que numa festa teria uma cerveja na sua geladeira e hoje aceita? Quantos não são as pessoas que antigamente combatiam tantos pecados e hoje já não combate mais? Isso é um dos sintomas que a pessoa está se apostatando. Ela está se desviando aos poucos da presença de Deus. E o terceiro sintoma que a pessoa tem é quando ela endurece o seu coração. Quando a pessoa endurece o coração para aquilo que é de Deus. Quando a pessoa ela tampa os seus ouvidos para aquilo que é de Deus. Ela já não quer mais saber da exortação. Ela já não quer mais saber da palavra. Ela já não quer saber mais de orar. Ela já não quer mais saber de jejuar. O pecado que era pecado, hoje já não é mais pecado. Misericórdia, Deus, nos livra, Pai, deste mal. A pessoa está se tornando um apostado. A pessoa é como sempre nós dissemos. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não tivermos vigilante, se nós não tivermos atento, o pecado entra que nós nem percebemos. Às vezes nós se importamos com coisas grandes, mas o que está nos matando são as coisas pequenas. Esse dia eu estava vendo um relato dos animais que mais matam no mundo, que mais matam pessoas no mundo. E um dos animais que mais mata é o hipopótamo. É um animal feroz, um animal que mata. Mas o animal que mata mais, sabe qual é o animal que mata mais? É o mosquito. Às vezes nós estamos esperando um leão, às vezes nós estamos esperando um hipopótamo, mas é o mosquito que mata mais. Talvez aquele pecado pequenininho que você acha que não é pecado, é aquele pecado que está nos levando mais para longe de Deus. É aquele pecado que, como dizem, se torna um pecado de estimação. Você pode pegar, por exemplo, você chega num local que está com um cheiro, um odor forte. Chega alguns minutos, você se acostuma com aquele cheiro. Se você perguntar para outra pessoa, você está sentindo esse cheiro, a pessoa já não sente mais. É igual quando você passa um perfume no seu corpo, você não sente mais o cheiro. As pessoas que trabalham nesses locais de perfume, para elas quebrarem o cheiro do perfume, elas inalam um pó de café, porque quebra o cheiro. De tantos elas estarem perto, de tantos elas estarem próximos, elas se acostumam com aquele cheiro. E o pecado não é diferente. Se nós ficarmos muito perto do pecado, se nós ficarmos muito e aceitarmos o pecado, daqui a pouco nós estamos praticando aquilo que nós combatemos. E isso é um indício de uma pessoa que está se apostatando. E isso se chama apostasia moral. Quando a pessoa se apostata. E o mais horripilante, o mais terrível é quando a pessoa se apostata dentro da igreja. Isso vai gerar consequências para o Evangelho de Deus. Isso vai gerar coisas ruins
para o Evangelho de Deus. Porque Paulo fala lá em Efésios 4,30: não entristeçais o Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui no imperativo: não é para nós entristeçarmos o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz os homens experimentarem a verdade. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando a pessoa ele se torna um apostata, ele começa a entristecer o Espírito Santo. E é isso que a apostasia moral gera nas pessoas. As pessoas já começam a falar coisas que não tem nada a ver. As pessoas já começam a conversar coisas vãs. Aquele que conversava coisas espirituais, ele já começa a conversar coisas que não se aproveita mais. Aquela pessoa que ele pensava só em orar, só em ler a Bíblia, só em buscar a Deus, a mente dele vai se esvaecendo, a mente dele vai se esvaziando. E muitas das vezes nós não percebemos isso. Muitas das vezes nós se pegamos e dizemos: está normal, está tudo bem, e não está tudo bem. Isso ocorre na vida daquele que está apostada dentro da igreja. Ele começa a envergonhar o Evangelho. Paulo ele chega a dizer, irmãos, lá em Romanos, capítulo de número 2, verso de número 24, Paulo está dizendo sobre uma citação do profeta Isaías: o nome de Deus está sendo profanado, o nome de Deus está sendo blasfemado por causa de vocês. Ali no contexto a qual Paulo está dizendo para os romanos é assim: os gentios pensavam assim: se eles fazem isso, os deuses deles têm o mesmo caráter do que eles. A pessoa começa a fazer coisas que escarnecem o Evangelho. A pessoa começa a fazer coisas que escandalizam o Evangelho. E quando nós lemos as cartas de Paulo, nós percebemos que Paulo ele sempre bate firme sobre essas coisas. Paulo chega a dizer lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 2, que nós somos uma carta que é lida. As pessoas aí fora estão nos lendo. As pessoas aí fora estão nos observando. Cada passo que você dá, cada passo que eu dou, cada palavra que eu profiro, as pessoas estão escutando. E quantos de nós não temos ouvido pessoas no dia de hoje dizer: não vou ser crente nunca como aquele? Eu ser crente como aquela pessoa, eu prefiro ficar no bar. Mas a pessoa pega aquela pessoa como exemplo e generaliza todos os cristãos. Primeiro sintoma: não leva mais a sério a verdade da Bíblia. Segundo sintoma: se torna tolerante ao pecado. Terceiro sintoma: ele endurece o coração e começa a envergonhar o Evangelho de Cristo. E com essas atitudes, irmãos, a pessoa perde a presença de Deus. Pois Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo. Paulo ele chega a dizer: não se extingue o fogo do Espírito Santo. Ou seja, não apaga o fogo do Espírito Santo. E o que vai acontecer com essa pessoa é que vai perder a presença de Deus. Coisa horrível é você cantar e não ter a presença. Coisa horrível é você pregar e não ter a presença. Coisa horrível é você falar de Jesus e não surtir nenhum efeito na pessoa. E tem muitas pessoas se acostumando a ficar sem a presença de Deus.
O Espírito Santo ele vai se afastando aos poucos. Ele não vai sair de uma vez. Ele vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, até que a pessoa fica totalmente vazia. Sim, Deus. A pessoa já não começa mais a sentir aquele desejo. Aquele desejo de orar ela já não tem mais. Aquele desejo de ler a palavra ela já não tem mais. Deus fala com ela e ela tampa os ouvidos. E a presença de Deus se afasta. Vamos ler lá em Juízes, capítulo de número 16, verso de número 20, para nós entendermos melhor. E não se engane, irmãos, que quando a presença de Deus, quando ela desce na casa, todos que estão com o coração aberto, eles vão sentir a presença de Deus. Até o ímpio, se ele chegar aqui, a presença de Deus estiver, ele vai sentir. Não quer dizer que ele é salvo. Juízes, capítulo de número 16, verso de número 20. Aqui está falando sobre Sansão. Vai dizer assim, ó. E disse ela, que é Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Sansão despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. De tanto Sansão pecar, de tanto Sansão ficar amigo do pecado, a presença de Deus foi se retirada dele. Sansão ele foi chamado para ser juiz. Sansão foi chamado para ser luz, porque o nome Sansão significa como o sol. Mas um dos erros que Sansão teve, um dos erros que Sansão cometeu, é que ele ficava mais tempo no campo do inimigo do que em própria Israel. E um dos perigos a qual a igreja tem feito é isso: ficado muito tempo longe da casa de Deus, ficado muito tempo longe da presença de Deus, e achar que ainda Ele é o mesmo, e achar que ainda Ele pode tudo. Esse foi o erro de Sansão. Sansão foi escolhido para iluminar o caminho do povo de Israel. Quando você ler o contexto, era num tempo de apostasia do povo. Então Sansão foi levantado para libertar aquele povo da mão dos filisteus. Mas o que aconteceu com Sansão? Foi chamado, foi escolhido, mas em algum momento ele caiu. Em algum momento ele brincou com o pecado. Em algum momento ele pensou que ele era invencível. Em algum momento ele pensou que todas as batalhas ele iria ganhar. Mas chegou um tempo que ele brigou tanto com Deus que Deus se retirou dele. Porque se você for estudar o voto nazireu, ele era assim dessa maneira: pessoa não poderia raspar o cabelo, pessoa não poderia chegar em algo morto, não poderia beber bebida forte. Mas se um dia ele fizesse isso, ele teria que voltar e ir lá no sacerdote, raspar a sua cabeça e começar tudo de novo. Ele poderia ter 30 anos, 40 anos, 20 anos. Se ele pecasse, ele teria que ir até o sacerdote, conversar o seu pecado, raspar o seu cabelo e continuar tudo novamente. Mas isso a ele custaria a humildade. Isso lhe custaria
quebrar o seu orgulho e voltar e falar para o sacerdote, que hoje é o pastor: pequei, vou começar tudo de novo. Mas tem pessoas que ele continua. O seu ego é tão inchado, o seu ego é tão grande que ele continua: eu pequei, só confessar a Deus, está tudo certo. E não, isso é mentira de Satanás. E isso tem enganado a tantos. Quando a presença, irmão, sai da nossa vida, o que vai nos restar é uma adoração terrena. Presença de Deus não é falar bem. Presença de Deus não é cantar bem. Presença de Deus não é sentir um arrepio. Presença de Deus não é apenas chorar. Por isso tem muitas pessoas que estão sendo enganadas. Ele fala bem, ele canta bem, ele toca bem. Nossa, ele é assim, ele é assado. Mas não vê a vida que aquela pessoa tem. Não sabe que muitas das vezes aquela pessoa já se apostatou, ela já caiu, a presença já saiu. Ela está trabalhando só apenas com o nome dela. E isso vai restar o que? Uma adoração terrena. É como o próprio Isaías ele fala lá no capítulo 29, verso de número 13: me honra com os lábios, mas o coração já está longe. E Jesus confirma lá em Mateus dizendo: me honra só com a boca, mas o coração já está longe, faz tempo. E hoje muitas das vezes nós temos nos confundido com barulho. Muitas das vezes nós temos nos confundido com gritarias e achando que isso é presença de Deus. E não. Lata vazia só faz barulho. Então a pessoa ele tem que dizer, ele tem que levar aquele nome que ele tem. Eu tenho que ir. E quando nós lemos lá em 1 Samuel capítulo 4, nós vemos muito bem isso. Quando Ofni e Finéias pegam a arca da aliança e vai pelejar com os filisteus, o povo começou a gritar, o povo começou a fazer barulho, e os filisteus lá vêm, o povo de Israel com a arca que simbolizava a presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que a arca foi tomada, a arca foi arrancada do povo, porque a presença de Deus já não estava mais no meio do povo. A vida de um apostata, se ele não se arrepender, se ele não voltar, se ele não confessar o seu pecado, se ele não se arrepender, a vida dele vai ser assim, longe da presença de Deus. Estar não é ser. Participar não é estar. Porque muitos participam, mas não sentem a presença de Deus mais. E a igreja, de uma forma geral, irmãos, tem sido enganada por falsos ensinamentos, por falsas mentiras. É aquele ditado: uma mentira falada muitas das vezes acaba se tornando verdade. E nós, como igreja, nós temos que combater esses ensinos. Nós, como igreja, nós temos que estar preparados contra esse tipo de pessoas. E uma pessoa apostata, quando a presença de Deus sai, só lhe resta acreditar na mentira. E nós temos muitas passagens na Bíblia que vai nos dizer isso. Quando nós lemos aquela passagem do profeta Micaías, quando ele se apresenta perante Acabe e Josafá, 400 profetas tinham profetizado que eles iriam ganhar. Mas o
que me chama a atenção de Josafá é que aquele homem tinha discernimento de espírito. Ele não acreditou nos 400. Pois 410, 20, muitos de nós, sem o discernimento de espírito, iria acreditar, já está bom, nós vamos ganhar. Mas aquele homem, ele tinha discernimento de espíritos, o dom a qual a igreja não tem buscado nos dias de hoje. Não que o dom de profecia, o dom de cura não é importante, mas o dom a qual a igreja não se importa com o dom de discernimento de espírito. Porque o portador do dom de discernimento de espírito, ele sabe quando é Deus, ele sabe quando é carne, ele sabe quando é demônio. E Josafá perguntou de um homem, não existe um homem aí não? Mas quando você lê lá em 2 Crônicas, fala que o Espírito se apresentou diante de Deus. E Deus permitiu que aquele Espírito falasse mentiras nas bocas daqueles profetas. Aí Paulo vai dizer lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo número 11, que Deus envia o Espírito do erro. De tanto a pessoa acreditar na mentira, de tanto a pessoa pecar, falar coisas que não convém, Deus manda o espírito do erro. Espírito do engano. Ali no grego significa ilusão, sedução. E eles começam a falar mentiras. E eles começam a pregar mentiras. E eles começam a acreditar na mentira. E tanto deles falarem mentiras, a igreja começa a acreditar na mentira. Mas por que Deus permite que isso aconteça? Paulo me responde lá na carta aos Romanos, capítulo número 1, verso de número 28. Paulo vai responder para nós. Paulo vai falar de tanto a mente dele ser perversa, de tanto a mente deles ser carnal, Deus entrega eles ao sentimento deles. Aí Paulo vem com aquela enxurrada de pecados. Porque a pessoa, ele começa a ter um pensamento carnal, um pensamento perverso. E Deus vai avisando, Deus vai alertando, Deus vai falando. Mas chega um momento que a pessoa se torna um apostata de verdade. Isso a qual eu falei para os irmãos é a apostasia moral. Agora eu quero falar para os irmãos da apostasia teológica. Abra a Bíblia comigo lá em 1 Timóteo, capítulo número 4. Da carta a Timóteo, capítulo número 4. Uma apostasia moral é aquela pessoa que a palavra já não tem mais aquele brilho para ela. E ela começa a acreditar mais no pecado, ela endurece o seu coração, a presença de Deus sai. E ela começa a acreditar somente na mentira. E hoje é o que nós mais vemos, irmãos, dentro do contexto da igreja: falsos pastores, falsos mestres, que têm enganado a muitas pessoas, amém? Mas nós, como igreja, temos que combater esses hereges, esses falsos mestres, amém? 1 Timóteo, capítulo número 4, verso de número 1. A Bíblia diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Verso de número 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? A apostasia teológica, que é o desvio da parte ou da totalidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos.
Já viu aquela frase que meia verdade não é verdade? Quando a pessoa ele fala, eu prego meia verdade, ele está pregando mentira. Ele está pregando heresias, ele está escondendo a palavra. Quando nós lemos esse texto, quando nós lemos a primeira carta de Paulo a Timóteo, é uma carta pastoral. O pastor Alexandre, ele costuma falar muito desse versículo, e creio que muitas pessoas pensam que ele está falando demais, não. Se você for pesquisar essa palavra no grego, você vai entender o que Paulo quer dizer sobre isso. Ou seja, quando Paulo fala assim, eles vão se desviar da fé, o que Paulo quer dizer? Ele está dizendo assim, que muitos vão deixar a sã doutrina, sendo inspirados por espíritos, ou seja, por demônios. Demônios, eles são espíritos, eles não têm forma física, eles têm que atuar através de uma pessoa ou de uma matéria. E quem é essa matéria? O próprio ser humano. E quando ele atua através de homens, através de mulheres, ele começa a enganar. Como eu disse também aqui, engano significa ilusão, sedução. Eles começam a seduzir as pessoas. Aí Paulo vai dizer assim, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quando Paulo, irmãos, ele está dizendo aqui sobre cauterizar a mente ou a consciência, essa palavra aqui é usada para pessoas que estão a serviço de Satanás. Quando Paulo fala assim, eles foram cauterizados, eles foram marcados. É como aquele fazendeiro que marca o seu animal. Então aquela pessoa que ele cauteriza a sua mente, ele é marcado por Satanás. Ou seja, ele se torna uma propriedade de Satanás e seus demônios. Aqui o real sentido do texto, se você for ler na versão viva, vai dizer isso: pessoas que são inspiradas por demônios. Mas tem muitos de nós que ouvem essa palavra e acha ele está exagerando. E não. Muitas das vezes nós não conseguimos entender. Nós não procuramos saber o que realmente quer dizer aquela palavra. Aí vem outra pessoa e fala, não é assim não, é por aqui, Não, você tem que fazer isso, Deus nos chamou para a liberdade, lá em Gálatas Paulo está falando. Mas pessoas que fazem assim, irmãos, pessoas que aceitam essa palavra, é porque já tem o sentimento dentro delas. Pessoas que chegam para você e dizem, isso aqui não é pecado. Se você começar a aceitar e começar a falar com ele, é porque aquele sentimento já está dentro de você. E os demônios têm usado muitas pessoas para enganar nesses últimos dias. Tem usado muitos mestres, muitos professores, muitas pessoas aí fora dizendo que pecado já não é mais pecado. E as pessoas têm sido seduzidas por esses falsos ensinos. E já não querem mais acreditar na palavra verdadeira, na palavra da essência. É como que eu sempre digo, quando uma pessoa falar para você, manda ela apresentar um texto bíblico. Falar que é pecado é fácil, eu quero ver você provar. Aleluia, Deus. Eu quero você provar que não é pecado fazer isso, fazer aquilo, me prova. Porque minha opinião perante a Bíblia não vale absolutamente nada. Glória, glória, glória. Eu acho, não acho. Prova para mim. Glória. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos bem equipados com a palavra, nós vamos acabar sendo enganados, sendo iludidos por esses falsos mestres, por esses falsos professores, por essas falsas religiões que imperam aí fora.
que a fonte vem de espíritos enganadores, que o ensino vem de demônios, e que ele usa para executar isso é o ser humano. Aquele ser humano que já não quer mais ouvir a palavra de Deus. Aquele ser humano que Paulo ele chega a falar aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo de número 19, aqueles que havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda a impureza com ganância. Aquelas pessoas que a mente dele já se cauterizou. É o que Isaías fala lá no capítulo número 5, verso número 20. O certo virou errado, e o errado virou certo. O amargo se tornou doce, e o doce se tornou amargo. E o que mais tem afligido a igreja de Cristo é o nosso despreparo contra esses falsos ensinos. É o nosso despreparo para nós combatermos, para nós refutarmos essas pessoas. Seja no trabalho, seja no meio familiar. Uma vez, um certo homem, ele começou a me afrontar. Ele começou a falar comigo sobre que isso que eu falava para ele não era pecado. E eu falei para ele, me prova dentro da Bíblia que isso não é pecado. Fala para mim que isso não é pecado. E eu apresentei um monte de versículos para ele. Ele já era uma pessoa de idade, ele não era uma pessoa nova. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu era igual a você. Eu defendi o Evangelho. Ele falou isso para mim. Eu defendi o Evangelho igual a você. Eu falei para ele, se arrependa e volta da onde você caiu. Porque muitas das vezes nós temos ficado calados com pessoas que falam mal de nós, que falam, por que você faz isso, por que você faz aquilo, isso aqui não é pecado. Pode fazer sim, nós estamos debaixo da graça. Pessoas que pregam que a graça é mais leve do que a lei, está mentindo. A graça é mais rigorosa do que a lei. A lei que você fazia já pagava, a graça acumula. É como você deixar um carro no estacionamento e largar ele lá. O dia que você voltar lá, você vai ter que pagar todos os juros. É assim um pecado que não se arrepende, vai gerando juros, vai se acumulando, e um dia nós vamos ter que pagar por cada um desses pecados. E aquela pessoa que ele se apostata, teologicamente, ele também odeia a verdade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 4, verso de número 3, Paulo vai dizer o que está acontecendo hoje. Pastores, ministros que não pregam mais a verdade, que não falam mais a verdade, esconde a palavra dos seus fiéis. Que o lugar deles já estão preparados. 2 Timóteo 4,3, Paulo diz assim, porque haverá tempo que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aqui Paulo está dizendo que nos últimos dias as pessoas não vão suportar mais a palavra. Nos últimos dias eles vão odiar a verdade. Nos últimos dias eles vão colocar de lado aquela pessoa que prega a verdade. Nos últimos dias eles vão fazer aquela pessoa que prega a verdade, aquela pessoa se tornar um monstro. É como uma frase que eu ouvi, guarda essa frase comigo. Quer ser popular? Pregue a felicidade. Quer ser impopular? Pregue a santidade.
Se você pregar a santidade, se você pregar a verdade, se você pregar a Bíblia na essência, as pessoas vão te odiar. Porque a palavra, irmãos, não mata ninguém, o que mata é pecado. Aleluia, Deus. Porque as pessoas não querem ouvir a palavra, porque a palavra vai confrontar, a palavra vai revelar aquilo a qual ela está passando. Nós não temos que sair do culto como o pregador prega. Eu sei que Deus fala de várias formas, tem dia que consola. Mas nós não temos que sair felizes pelo pregador. Nós temos que sair tristes por nós mesmos. Por nós se olharmos para nós e dizer: essa palavra foi para mim, essa palavra me confrontou, então eu tenho que mudar aqui, eu tenho que ajeitar aqui. Verdade, Jesus, nos ajuda. Mas muitas das vezes nós odiamos aquele que prega a verdade. É isso que está acontecendo no dia de hoje. Aí Paulo vai dizer assim, tendo coceira nos ouvidos. Coceira nos ouvidos significa aquela pessoa que ele só vai atrás de novidade no mercado da fé. Ali o fulano, ele revela a placa. Ali o fulano, ele revela o CPF. Ali ele está revelando o nome da minha mãe. O nome da minha mãe eu sei. O meu CPF eu sei. Eu quero saber o oculto escondido, quando Deus fala através de Daniel, que ele revela o oculto e o escondido. CPF eu sei. Placa do carro do Isaías ele sabe. Mas isso está atraindo as pessoas de uma grande forma e tem enganado a tantos. Porque as pessoas estão mais preocupadas em ouvir aquilo que amassageia o seu ego do que ouvir a própria verdade. É como Jeremias ele fala lá no capítulo 6, que muitos vão pregar paz, paz, e não vai ter paz. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que faz coceira nos ouvidos. É aquilo que conforta, e sendo assim elas ficam mortas no pecado. E sendo assim a vida dela nunca vai para frente. Sendo assim a vida dela nunca toma aquele impulso, porque ela está presa em algo. Meu sim. E aquele que apostata, teologicamente, ele não está preocupado com a sua alma. Aquele que se apostata, teologicamente, ele não está preocupado com o bem-estar da ovelha. Ele está preocupado com o dinheiro. Ele está preocupado com a igreja cheia. Ele está preocupado com o glamour. É isso que ele está preocupado. Aí Paulo vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo número 4, verso número 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, tem muita pessoa na igreja de um modo geral cegos espiritualmente. E esses falsos teólogos liberais, eles vão dizer que precisa renunciar ao seu pecado. Renunciar a si mesmo? Não precisa disso não. Glória a Jesus. Porque a coisa mais difícil é renunciar a nós mesmos. Renunciar a nós mesmos é nós renunciarmos à nossa personalidade. Glória a Jesus. Renunciar a nós mesmos é ser uma pessoa altruísta. Uma pessoa que não quer benefício para si própria. Quem quer isso no dia de hoje? Quem quer fazer isso? E o pecado só vai entrando dentro das igrejas. Para eles a imoralidade já não tem mais escândalo.
Quando você lê na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 5, quando nós vemos aquele episódio daquele enteado tendo relações sexuais com a sua madrasta, Paulo ele vai advertir a igreja de Corinto: vocês estão aceitando isso? Deus. Vocês não se incomodam com isso? Porque eles tinham se acostumado com a imoralidade. Deus Santo. Isso é o risco da apostasia dentro da igreja. Nos livra, Pai, deste E muitos chegam a dizer, irmãos, que essas pessoas ainda são homens e mulheres de Deus. São homens e mulheres de Deus que fazem live no YouTube que nem te conhece. E o pastor que chora por você, que visita você, muitas das vezes nós não damos valor. O irmão que passa horas e horas orando pela sua vida, ele é quadrado, ele é chato, mas é ele que te ama. Não esses pregadores de YouTube, pregadores de internet, porque todo mundo é teólogo na internet. Todo mundo é formado na internet. E nós, como igreja, irmão, nós temos que combater esses falsos ensinos, esses hereges. A igreja de Éfeso, Cristo adverte a igreja de Éfeso, sim, mas também elogia ela por ela combater as obras dos nicolaítas. Aleluia, Deus. Quem eram esses nicolaítas? Era uma classe de agnósticos ao extremo. Agnosticismo, aquela religião, aquela seita que dizia que a matéria é ruim, só o espírito é bom. O que você faz com o seu corpo não interessa. Então eles se prostituíam, comiam comidas oferecidas para ídolos e dizia que só o seu coração, como diz hoje que as pessoas pregam, Deus só quer o seu coração, seu corpo não importa. Aleluia. Nós temos que combater essas obras desses nicolaítas hoje em dia, dizendo que o nosso corpo não importa, o que importa é só o nosso coração, mas Deus quer nosso por completo. Verdade, Jesus, eu creio. Tem pessoas dizendo que esses homens são homens de Deus para encerrar, e nós temos muitas passagens bíblicas que dizem ao contrário. Um falso profeta, ele pode acertar uma profecia? Sim. Deuteronômio capítulo número 13. Mas o que ele faz? Ele nega com as suas obras. Paulo ele fala para Tito, capítulo número 1, verso número 16: confessa que me conhece, mas nega com as suas obras. Aí Paulo chega a dizer para Tito, para nós evitarmos essas pessoas. Paulo diz assim: o herege, você adverte uma, duas, depois você tem que evitá-lo. Saul ele foi rejeitado, mas ele profetizou. Quer dizer que Saul era um homem de Deus? Não, ele foi rejeitado. Nós temos que tomar muito cuidado com os ensinos que são ministrados. Não digo aqui na nossa igreja, mas os ensinos que nós ouvimos na internet, os ensinos que nós ouvimos de outras pessoas. E esse ensino de hoje é para nós se fortalecermos, para nós ficarmos atentos, para nós não sermos uma apostada dentro da igreja. Todos os dias, irmãos, nós temos que fazer uma análise na nossa vida. Pois Paulo fala: eu prossigo para o alvo, ou seja, constante. Todos os dias, quando nós deitarmos na nossa cama, nós temos que pensar: será que hoje eu dei um passo?
Será que hoje eu avancei? Como está a minha vida espiritual? Como está a minha vida perante Deus? Essas são as perguntas que nós temos que fazer. Como está o meu ministério? Será que eu tenho me calado diante desses falsos ensinos? Será que eu tenho me acostumado com coisas que eu combatia antes e hoje já não consigo mais combater? Será que eu estou me tornando um apostata da fé? É isso que nós temos que se perguntar. Porque ser aprovado pelo homem é uma coisa, agora ser aprovado por Deus é outra coisa. Paulo chega a dizer lá na carta aos Gálatas, capítulo número 1, verso de número 6 ao 10: se vir outro homem, se vir mesmo até um anjo, pegar outro evangelho a qual foi pregado, que seja anátema, que seja maldito. Se outra pessoa pregar outro evangelho que está fora da Bíblia, Paulo diz que é anátema. Tem muitos outros versículos para nós estudarmos sobre a apostasia, mas esse foi o estudo a qual eu trouxe para a igreja, para não tomar muito tempo, pois se nós lemos versículo por versículo, vai tomar bastante tempo, mas eu consegui falar alguns, e que nós venhamos buscar combater esses falsos ensinos, venhamos a procurar, a fazer um check-up na nossa vida, para nós não se tornar uma apostata dentro da própria igreja, para nós não sermos desviados dentro da própria igreja, mas amarmos a palavra, quando errarmos, sermos corrigidos, para nós sermos aprovados por Deus e um dia morar no céu. Amém? Os irmãos possam ficar com essa palavra. Hoje a palavra foi sobre a apostasia moral, não envergonhar o nome de Cristo. A apostasia teológica, não se afastar do verdadeiro ensino. Amém? Em nome de Jesus, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus.